Cara, eu gostava da número 3, então eu sou do número 3. Dá licença. No início existiam crianças. Respira, calma, daqui a pouco chega lá. E por muito tempo foi muito legal. As crianças brincavam nas praias, exploravam as florestas e relaxavam nos campos. O mundo era seu enorme pátio de recreio. Elas construíam seus quartéis generais e elas viviam sem normas ou regras. Porém, depois Não vou botar mais rápido, respira. de um tempo, elas começaram a ficar com tédio, e então a perfeita sociedade delas ficou preguiçosa. Assim, as crianças decidiram criar os adultos, seres à sua imagem, só que mais bobos, estranhos e maiores, para poder pegar as coisas nas prateleiras altas. As crianças vestiam os adultos com roupas idiotas para zombarem da cara deles, e davam nomes de patetas como o Senhor Desengolçado. Os adultos, leais e ansiosos para agradar, trabalhavam sem parar para as crianças, fazendo as Não lembrava disso aqui não, tá? Que os adultos foram criados pelas crianças. Eu sei que depois eles viram os vilões, mas enfim. sua comida, limpando sua sujeira e criando bases ainda maiores para eles brincarem. E elas não tinham o mínimo de compaixão com os adultos. Eles já estavam esgotados e sem nenhum tempo de lazer. As crianças exigiam então que eles construíssem o maior quartel de todos, o super sensacional quartel general. Eles, além de cozinhar, cortar grama e brincar de cavalinho, tinham agora que construir algo que parecia impossível e interminável. E dessa forma nasceu o primeiro rebelde entre os adultos, o Senhor Agitado, o primeiro da sua raça a se voltar contra as crianças. Ele, após um longo dia de trabalho, negou brincar de cavalinho com sua criança e ela, insatisfeita, jogou água nele e começou a rir sem parar. Isso fez ele estourar de vez, inventando o mais famoso método de repreensão adulta, a palmada. E com isso, todos os adultos foram expulsos da terra das crianças, sendo obrigados a se realocar em um novo lar que se chamaria Cleveland. A cidade rapidamente prosperaria e eles criariam algo que as crianças amariam, os brinquedos. Porém, elas não teriam dinheiro para comprá-los e assim começou uma rebelião que se transformou em uma grande guerra contra robôs espalmadores. Caraca, eu não lembrava de nada disso. Adultos eram agora muito mais poderosos. Eles invadiram e derrubaram cada quartel general até chegarem no super sensacional quartel general, acabando de vez com as crianças que tiveram que fugir diretamente para a lua. Sim, também pensei em viajar. Não lembrava que era tão bizarro assim. Lá até que era legal, mas eles sentiam falta da sua natureza, das florestas, das praias, e os adultos sentiam falta das crianças fazendo trabalhos para eles. Então os embaixadores dos adultos foram até a lua e firmaram um tratado de paz e harmonia. As crianças estavam dispostas a voltar para a Terra e viver em pequenos grupos com os adultos. Aí eu não sei, porque eu não peguei apenas um show não. Esses grupos que ficariam conhecidos como famílias. E por um tempo, as crianças Sim, exatamente, também lembrava que era assim. e os adultos viveriam como iguais. Tudo seria uma maravilha. Até que os adultos traíram as crianças. Eles apagaram suas memórias e fizeram com que elas esquecessem que foram as crianças que criaram os adultos. E não o contrário, levando elas para prisões conhecidas como escolas. E assim, em algum momento da história, as crianças se organizaram para... Isso aqui deve ser um episódio especial que ele tá falando, alguns episódios que contam a origem deles. Porque se essas crianças não lembram o que aconteceu, então o início do desenho deve começar assim, por isso que a gente não lembra que é viajado desse jeito. Para combater a tirania dos adultos, começando um treinamento tático que se desenvolveu para uma organização que ficaria conhecida como KND, a Turma do Bairro. Toda criança poderia fazer parte do KND após a realização de um teste, porém quando o membro chega a 13 anos, ele é considerado como um adolescente.
Deus da torrada. Bacana. Sente e não poderá mais fazer parte da organização. Para isso, todas as suas memórias desse tempo são completamente apagadas, usando a câmara de desativação que literalmente suga as memórias do rosto deles. Eles inventariam a tecnologia 2x4, que era um método de usar objetos do cotidiano improvisados para criar armas, máquinas, construções, praticamente qualquer coisa. E também escreveram um livro contendo seus maiores segredos, como informações de missões, planos de batalha, esquemas de invenções de armas. Mas o seu verdadeiro poder estava na sua capacidade de inspirar as crianças com os ideais do KND. Esse livro daria esperança e É uma fumação de banana esse desenho. forças para as crianças se rebelarem contra a opressão dos adultos e manteria vivo os É, tipo isso, que não é apenas um show, então. princípios do que é ser parte da turma do bairro. E aí, vocês conheciam essa história das origens da Não. turma do bairro? Muito legal, né? Mas calma que tem muito mais coisa ainda. Se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Você sabe que isso ajuda muito o canal. Também deixe um comentário de qual é o seu personagem favorito. 1, 2, 3, 4 ou 5. Tenho que confessar que essa é bem difícil. E se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever e dar uma olhada nas outras histórias que eu já fiz por aqui. Olha, tem muita opção e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, recado dado, vamos voltar para a nossa história. E assim passaram várias eras da turma do bairro, do qual a gente não sabe muito a história, até chegarmos no século XIX com a sexta era. E é muito bizarro. E viu o Luva Bossa? Quer dizer, o hotel... O outro hotel também? Oh, meu pai, isso tá tudo errado. Porque nesse tempo não eram permitido meninas no KND. E ao mesmo tempo as vilãs eram mulheres. A maior vilã, conhecida como Mãe, morava com as trigêmeas irritantes e lindas na colina e fazia o Lindas, pô, bem lindas, maravilhosamente lindas. bolo de aniversário mais gostoso do mundo que elas nunca dividiam. Mas finalmente, após anos de busca, a turma do bairro estava quase obtendo a receita Ah, entendi, você passou por cima da classificação tudo errado, né? desse bolo. Porém, a mãe já sabia do seu plano e montou uma armadilha fatal. A turma organizou uma batalha na colina que Pior que parece mesmo, mano. ficou conhecida como Alamode. E quando o número século XIX finalmente conseguiu Parece uma delas, a Drizella. colocar as mãos na suposta receita, a armadilha foi disparada. 5.000 agentes da turma do bairro foram completamente congelados nessa explosão de sorvete. E eles ficariam congelados por 10 longos anos. Então, quando eles voltaram, tecnicamente eles não podiam mais fazer parte da turma. E assim todos foram dispensados e tiveram as Até hoje eu não vejo filme de terror, então tá suave. suas memórias apagadas. Apenas o número século XIX que permaneceu desaparecido desde então. Um tempo depois, provavelmente pelo enfraquecimento da turma do bairro depois desse incidente, afinal eles perderam 5.000 agentes, o mundo foi completamente dominado pela tirania de um malévolo adulto que futuramente seria conhecido como Avô. A sexta era da turma do bairro havia sucumbido Eu acho que tem um plot twist em relação a esse avô, eu só não lembro qual. completamente e toda a sua tecnologia e conhecimento caiu no esquecimento. O mundo virou uma grande prisão onde todas as Não, Wandinha é leve, é bem de boa. crianças eram Não lembro a classificação indicativa de Wandinha. escravizadas e trabalhavam sem parar na fábrica de tapiocas do avô. Isso até um dos seus filhos se rebelar contra ele. Um dia, Monte Uno decidiu fugir da fábrica depois de trabalhar 11.000 dias seguidos. Decidido a encontrar uma maneira de acabar com a tirania do seu pai. Junto com ele estava o seu irmão, Benedito Uno, que não queria fazer nada daquilo e estava com muito medo do seu pai.
pai. Eles sobem na árvore e lá o desejo de Monty é concedido quando ele sem querer abre uma porta secreta para uma base dentro da árvore que continha a tecnologia 2x4 e o grandioso livro do KND. E assim ele se nomeou como o número 0 e usou todo esse conhecimento e tecnologia para derrotar de vez o seu pai, liberando todas aquelas crianças da escravidão e dando início à 7ª era da Turma do Bairro. Ele então fundou e comandava o Setor Z junto com seus companheiros, a legendária Turma do Setor Z. Ele também se apaixonou Até agora, 10 minutos de vídeo não apareceu a Turma do Bairro mesmo que a gente conhece. por uma garota que seria a primeira menina na história a fazer parte da Turma do Bairro, a número 999. Ele também inventou o aparelho de readmissão, que poderia recuperar as lembranças de alguém mesmo após ter passado pela câmera de dispensa. Ele funcionava com o DNA de um membro, assim como o módulo da Turma do Bairro, um dispositivo projetado pelo número 227.2 e usado para coletar o DNA de todos os KND no dia da sua graduação, quando eles ingressam na organização. Já Benedito Uno foi por outro caminho. Por algum motivo ele criou um sentimento de ódio pela organização liderada pelo seu irmão, e isso o levaria à mesma natureza maligna de seu pai. Todos os novos membros eventualmente cresceriam e deixariam a Turma do Bairro. Com o tempo, o Agente Zero e todos os seus grandes feitos seriam... Mano, é bom a gente assistir as coisas dos desenhos que a gente via, porque a gente não lembra direito. E quando tu vai pegar a história, mano, que bizarro. contados como histórias de uma lenda que nem sequer sabem se realmente existiu. Monty, já sem nenhuma memória da sua infância como um KND, se casou com a Senhora Uno, que é a antiga número 999, e teriam um filho chamado Nico. Sua casa foi construída ao lado da árvore onde ele achou o livro do KND, a mesma árvore que também seria futuramente o quartel-general do Setor V. Muitos outros membros da sua mesma época infelizmente se tornariam adultos vilões que, sem lembrar de nada, queriam acabar com a Turma do Bairro, a organização que praticamente todos eles fizeram parte quando crianças. Nesse mesmo tempo, Benedito aperfeiçoaria a Câmara de Transformação, um dispositivo projetado para transformar qualquer criança em uma criança completamente obediente aos adultos e perfeitamente comportada. Provavelmente essa máquina foi criada no século XIX pela mãe para criar as trigêmeas. Lembro desse refrigerante, sim. Eu percebi que você passa por cima de qualquer classificação. E oi, Nani. E lindas. Ele experimentaria com... Muito lindas essas meninas, Jesus, que lindeza. Com ela com os membros do Setor Z que ele havia raptado. Porém, pela queima de um fusível, a máquina se tornou instável, o que fez ter um efeito extremamente mais forte, resultando na criação da molecada da Rua de Baixo. Benedito seria conhecido desse dia em diante como pai. E além dos seus filhos, ele usaria os serviços de equipe de ninjas adolescentes com a tecnologia de armaduras multifuncionais. Tudo com seu objetivo principal de destruir completamente a Turma do Bairro. Em 1999 acontece uma grande batalha do KND que ficaria... Bacana, não pausei. Qual jogo? Como a Grande Rebelião Ginasial de 1999. Nessa batalha, supostamente o aparelho de readmissão criado pelo Zero foi danificado sem chances de ser consertado, assim sendo arquivado em uma exposição no super bacana Museu de Artefatos da Turma do Sim, mano, eu também tô achando mal viajado. Bairro. Logo, todos os antigos agentes da 7ª era crescem e deixam de ser também um KND, dando lugar agora à 8ª era da Turma do Bairro. Seu líder supremo era o incrível agente número 100 e entre os seus quartéis estava o Setor V, inicialmente habitado pela equipe formada pelo número 9. Faltam alguns. Tem 12 minutos de 29. 9, Maurice, os gêmeos número 8A e 8B e sua líder, a número 11, que era a Cree Lincoln, irmã mais velha da Abigail.
ia falar isso, que a número 11 tá parecida com a número 5. Lincoln, que seria a futura número 5. As duas tinham uma queda pelo Maurice, que realmente era muito incrível. Logo, Abigail entrou para a equipe ao lado da sua irmã e em sua segunda missão, os ninjas adolescentes derrotam o número 8A e 8B, passando catapora para eles. Que na verdade são uma espécie É, exatamente isso. de galinhas super bizarras que nascem na pele de quem é infectado. Então, desde esse dia, o objetivo principal da vida de Maurice, como agente do KND, era encontrar a fonte de catapora dos adolescentes e destruí-la de uma vez por todas. Ele passaria 3 anos sozinho investigando o caso. Um tempo depois, incentivado pela número 5, o Nico começa o seu treinamento no quartel-general do Ártico para também se tornar um KND, e sua maior motivação para isso foi provavelmente pelo incidente que ele teve com a molecada da Rua de Baixo, que de alguma forma fizeram com que ele fosse careca permanentemente. Afinal, ele costumava ter um Mano, ele tinha cabelo. cabelo castanho super legal. É que nem o Lex. E desde então ele prometeu que iria impedir que a molecada fizesse mal para qualquer outra criança. Ele de início já demonstrou ser muito talentoso, sendo notado pelo número 274, conhecido como o melhor agente do KND de sua época. Ele que subiu de cargo até chegar ao posto de líder supremo depois da saída do número 100. Ele vê um grande futuro no número 1 e torna-se o seu mentor durante seu treinamento no Ártico. Nesse meio tempo, Kree já teria passado dos 13 anos e entrado para a facção de ninjas adolescentes. E toda a formação da turma do É, que nem o desenho do Kailu também é assim. bairro do setor V teria mudado para a mais incrível Mas se mostra no desenho porque que ele perdeu o cabelo, então essa teoria vai com Deus. equipe que nós amamos. Número 1, Nicolas Pereira de Souza Uno. Cara, eu nem sabia que eles tinham nomes que não sejam números. Ou apenas Nico, é o líder do setor V, sempre com seus óculos escuros. Ele é um mestre tático, e embora normalmente seja super confiante, acaba sofrendo alguns surtos eventuais quando os outros membros não o escutam ou cometem erros durante a missão. Pior que é, né? A gente viu na melhor época, realmente. Número 2, Horácio P. Geraldo Júnior. É um apaixonado Horácio, por aviões adorei. e por voar. Foi ele mesmo que construiu o quartel-general e quase todas as armas do setor V. Ele é um verdadeiro especialista em inventar novas tecnologias 2x4. Apesar de bem engenhoso, ele é meio sem noção. Vive fazendo piada sem graça nos momentos errados. Número 3, o Kibi no Come, ou apenas Cookie. É O Kibino? Nossa. a japinha fofa e enfermeira da turma. Sempre muito doce e gentil, que chega a ser ingênua muitas vezes. Acho que todo mundo chipava no meu texto com o número 4. Quer dizer, com o número 4. Só que as raras vezes que ela fica brava, meu Deus, dá até medo. Ela ama festejar e, claro, os macacos coloridos, que é um verdadeiro vício em sua vida. Número 4, Maurício Melo, especialista Maurício. Tá bom. Pior que parece nome de anime mesmo. está em artes marciais, é o mais forte da turma e também o menos inteligente entre eles. Ele sempre age por impulsão, o que acaba arruinando alguns planos por queimar a largada e querer resolver tudo na porrada. E finalmente, a número 5, Abigail Oliveira Lincoln. Comico, nossa senhora. Uma espiã extremamente furtiva e competente, também muito forte. Ela é, depois do número 1, a pessoa com mais bom senso entre eles, coordenando a turma quando Nick está ausente. E eles juntos lutarão contra a tirania dos adultos, que não dariam nem um pouco de sossego para eles. Seria literalmente uma organização de vilões deles, com o objetivo específico de acabar com o setor Alguns desses vilões eu lembro do rosto, mas tem outros que passou batida. V. O líder dessa organização é o chefe, um empresário que organiza essas reuniões dos vilões para discutir. Porque sempre os mais fortes são os menos inteligentes, parecem ser separados. É, faz sentido.
Cadê as irmãs Cinderela? Calma, deve voltar com elas ainda. Planos e táticas contra a turma. Isso mesmo, ele sendo pai e amando muito a número 86, uma operadora bem importante do KND. E junto com ele teria uma legião de vilões. O Sanitário, o Sr. Wink, Sr. Phoebs, Conde Palmada, o Grudento, os Sorveteiros, o Zé Dentão, o Professor Triplo Extra Largo, o Resfriado, a Vovó Comilona, a Velha Doida dos Gatos, a Mãe Bola, a Mega Mãe e o Papai Quebra Tudo, o Sr. B, o Sr. Mogu, o Golfista Fanático, o Robin Rango, a Diretora Margaret, entre outros muitos vilões com histórias extremamente criativas que esse desenho nos mostrou. Criativas e viajadas. Porém, os vilões mais impertinentes com certeza são a molecada Caraca, tem crossover com o Billy Mandy? Não lembrava não. da rua de baixo junto com o pai, que é também o inimigo mais poderoso dentre eles. Uma missão recorrente do Setor V é de todo ano buscar roubar o bolo de aniversário da molecada, pois elas se recusam a dividir seu delicioso bolo com as outras crianças. Então em toda a temporada há um episódio com a Operação Bolo, para garantir que todas as crianças recebam uma fatia desse bolo maravilhoso. Eles sempre estão atrás de arruinar É porque são 3 gêmeas que parecem muito a Drizella. a turma do bairro, e para isso usam todos os meios possíveis, com tecnologia, contratam adultos e claro a sua legião de ninjas adolescentes, que entre eles a mais forte e com certeza que dá mais trabalho para a turma é a própria Cree, a irmã mais velha da número 5. Um tempo depois, quando o Shed, o líder supremo da turma do bairro, iria completar 13 anos, ele decidiu invadir o mainframe da KND e alterar os seus registros de idade. Mas claro que isso não funcionou e ele se rebelou como um traidor, raptando o Tommy, que é o irmão mais novo do número 2, e desconectando o quartel-general da Lua para levá-lo diretamente ao Sol. A turma felizmente consegue parar os seus planos, só que infelizmente quando ele é desadmitido, ele acaba se juntando aos ninjas adolescentes junto com a Cree, e desde então ele seria um grande inimigo para a turma do bairro. E com a saída do Shed, a número 362 torna-se a nova líder suprema. Ela é a melhor amiga de longa data da número 86, que é a chefe do CDI. Vou procurar aqui se tem do Dragão Ocidental. E a controle É, sim, exatamente. Deve ser pra economizar. de dispensa de integrantes Gastar menos com o design dos personagens. adolescentes. Ela é rude, mal-humorada, mandona, teimosa e acima de tudo não gosta de meninos, mas mesmo assim é extremamente fiel à turma do bairro. Então depois desse incidente, o número 1 incentiva o Tommy, que saiu muito bem contra o Shed, a fazer o treinamento no Ártico, para ele também se tornar um KND. 10 minutos. E lá ele se junta a Sônia e ao Lee e começam o seu treinamento como cadetes. Conseguem parar o plano do pai, que estava querendo roubar o módulo de código da turma do Não vi esse tal de Virei Vampira não. Todo mundo se tornando KND. bairro, que coincidentemente estava agora no quartel-general do Ártico. Tudo isso para pouco tempo depois, a número 12 conseguir roubá-lo sem muito esforço. Ela era sim uma KND, mas Tem sim. Tem a história do Jake Long. Vou pegar pra próxima live. Fala nisso, comentem aqui temas pra próxima live. Eu vou pegar aqui algumas. estava quase completando 13 anos. Então ela decidiu trair a A Nani vai falar que é número 3 também, quer ver? turma, afinal logo ela estaria entre os adolescentes ninjas. Então por que não já trabalhar para eles? Entregando assim um Imaginei. módulo para a Cree e fugindo junto com eles. A sorte é que logo a turma do Setor V consegue recuperar o módulo, porque o Tommy iria se graduar oficialmente como um KND e para isso ele precisaria dele. Assim ele tira sua catota com o seu DNA, coloca no módulo, tornando-se o agente número T. Não sei que não faz muito sentido, mas ele é o número T. O pai logo depois ataca a turma, convertendo
transformando todos eles em animais. Mas lá estava o Tommy novamente, que conseguiu salvar todo mundo mais uma vez. Só que infelizmente para isso ele Calma, a gente já vai ver o Orochimaru. teve que tirar o seu DNA do módulo. E ele tem um sistema de segurança que não Eu também gostava muito do número 3. permitiria nunca mais ele voltar a ser um operante da turma do bairro. Mas ele não se desanima, ele decidiu se tornar o Tommy, um justiceiro solitário. Nesse momento, Cara, eu também fui um pouco café com leite porque eu era lerda. 3 anos Não que eu não seja hoje em dia. já haviam passado desde o início da busca de Maurice para destruir a fonte de catapora dos adolescentes. E ele infelizmente completaria 13 anos e teria que deixar a turma do bairro junto com a sua missão. Todo mundo estava muito triste, inclusive a número 86, que é um coração de pedra. Todos realmente amavam muito ele. O que ninguém sabia é que nesse dia ele não seria dispensado. Até hoje tem que ter ajuda pra mim em alguma coisa, cara. Principalmente se for pra fazer alguma coisa que tá no alto ou algo parecido. Ou eu tenho que trepar em alguma coisa. Ih, se eu tiver que trepar em alguma coisa, misericórdia. E seria Calma, ficou meio errada essa frase, mas vocês me entenderam. um dos poucos agentes da história a continuar sendo um KND, mesmo depois de ter completado 13 anos. Ele agora era um agente disfarçado. Se juntaria aos adolescentes ninjas e a Qui Maneira. apenas para conseguir sua confiança e terminar a sua missão gloriosamente. E a única que saberia que ele é um agente disfarçado é a número 5, que desde então Vocês são muito quinta série, vocês. teria ainda mais admiração por ele. E depois disso começaria uma misteriosa missão, onde o número infinito e o número 74.239 seguem Jesus. todos os passos do Nico. Isso acontece As Irmãs da Cinderela foi quando deu, foi só lá no início mesmo. durante toda a 6ª temporada. Eles haviam escolhido ele para um posto desconhecido, até mesmo para a turma do bairro, algo super secreto. E é aí que começa a Operação Zero, a missão mais épica da turma do bairro, em um episódio especial de 1 hora, contra o plano mais maligno do pai até agora. Ele planeja um ataque simultâneo com basicamente todos os adultos vilões clássicos da série, um sendo no super bacana Museu de Artefatos da turma do bairro, Eles foram de Vasco, muito bom. Não sei se esse é o seu favorito não, e mas... o outro na base lunar. O Nico, que já estava indo ao museu, recusa a ordem da líder suprema para comparecer à base lunar, o que faz mais tarde a 362 ficar muito brava com ele e deixar Sim, exatamente. Agora todas as séries são episódios especiais, tipo Invencível. Falando isso, tem que terminar Invencível e Rasgue em Hotel quando terminar a live. de dar o posto de oficial tático global, que era reservado a ele, dando o posto ao invés disso a número 86. E tudo isso serviu de distração para o pai roubar o aparelho de readmissão do museu sem que ninguém percebesse. E depois, tentando corrigir o seu erro, o número 1 vai atrás dele, o que na verdade já estava em seu plano. Afinal, ele precisava do DNA de algum membro ativo do KND para usar E tinha que ser ele, né? O principal. o aparelho. Então, usando a catota Cara, de Invencível pra mim é o próprio Invencível. Que perde mais do que ganha, mas enfim. do número 1, ele consegue ativá-lo Não me dá spoiler do último episódio da 2ª temporada não, tá? Que eu não vi ainda. Falta só o último. e usar o aparelho em seu próprio pai, o agora conhecido como avô, trazendo de volta o Nossa. ser mais maligno desse mundo, que uma vez já dominou toda a Terra e estava pronto para fazer o mesmo novamente. Acontece que o avô dá um pé na bunda do pai e não quer nem saber dele, e imediatamente com seus poderes malignos começa a transformar todas as crianças e adultos em velhos zumbis que trabalhariam para ele novamente fabricando tapioca. Aos poucos, toda a turma acaba sendo transformada em zumbis, sobrando apenas o número 1, que usa o rastreador de DNA criado pelo número 101 para localizar o grande herói esquecido. Cara, pior que é verdade. O Omni-Man quase matou o próprio filho.
sido alguém que apenas... Ah, você viu o episódio especial da Eve, entendi. Não é muito bom não, mas tem alguns plot twists legais, enfim, mas a série é melhor. Ele acredita ter realmente existido o lendário número 0. Só que para sua grande surpresa, ele descobre que o número 0 era na verdade o seu próprio pai. Então ele usa o aparelho de readmissão para trazer todas as memórias a um dos maiores heróis da turma do bairro de todos os tempos. Ele mostra para o número Cara, eu tô lembrando de um pouco desse episódio, hein? 1 o livro do KND e diz que eles juntos vão escrever histórias incríveis nele naquele dia. E se isso não fosse o bastante, ele ainda descobre que o pai, o maior vilão que ele luta nos últimos anos, é na verdade o seu próprio tio. E que a molecada É bug do YouTube, relaxa. da rua de baixo são na verdade os agentes desaparecidos do setor Z. Eles então acabam juntando forças para derrotar o avô, que também na verdade é o próprio avô do Nico. E assim, no final, Bacana. o seu pai, o número 0, acaba sacrificando todas as suas Cara, mas esse finalzinho tá mó legal. memórias novamente para acabar de uma vez com todos os planos do avô e salvar todo o mundo. Mas antes disso, ele arma para que o aparelho de readmissão fosse destruído e que ele jamais pudesse voltar a ter as suas viajado. memórias novamente, deixando uma mensagem para o Nico de que agora em diante a sua maior Sim, eu não lembro da época que eu assisti não, mas eu lembro que eu vi. missão seria ser um bom pai para ele, muito fofo, deixando seu legado e inspiração para toda a turma do bairro. E agora entramos no que seria o futuro do KND, um futuro que nunca aconteceu. Nós descobrimos junto com o número Lá ele usando minha figurinha. 1 que o Shed, o número 274, era na verdade um adolescente disfarçado, assim como o Maurice, e que ele tinha feito todas As irmãs da Cinderela foram com Deus. aquelas maldades apenas para ganhar confiança dos adultos, enquanto ele dava informações importantes para as crianças. E também dá informação confusa de que existem outros, que são superiores à líder suprema. Então o número infinito o interrompe e diz que o Nico descobrirá para que ele foi escolhido no devido tempo. Eles usam uma tecnologia desconhecida com a catota e desaparecem Nossa. completamente. Desde então, eles nunca mais são vistos. 3. Até que o número infinito junto com o número 74.239 aparecem e dizem que está na hora de finalmente levar o Nico. Desde então, os criadores trabalharam numa ideia de continuação para o desenho, a Turma do Bairro Galáctica, ou Maneiro. apenas GKND, uma organização que abrange em um nível Catota foi muito bom. galáctico a luta contra a tirania adulta. Nesse futuro, o planeta Terra está completamente dominado pelos adultos, que são mais de 3/4 da população. E o número 1, agora muito descolado e com esses óculos irados, está prestes a realizar uma missão de destruir completamente a Terra em nome da GKN. Você tá aí de ranço que queria que eu reagisse logo do Orochimaru. Você tá aí de ranço com o KND. Vemos então o Shed acorrentado Tu nunca viu? É, porque é novo também, não sei se você vai ter assistido o KND. suplicando para que ele não faça isso, e depois de serem interrompidos por um monte de transmissões aliens, inclusive o número 74.239 e a própria Lizzie, que era a namorada do número 1 na Terra, revelam que na verdade são alienígenas disfarçados. O Oxi. número 1 aparentemente acaba acionando a missão e o episódio acaba Tomei ranço do desenho. Então eu percebi. com a voz da número 5 perguntando o que o Nico tinha feito. Esse animatic seria uma ideia para uma nova série ou até mesmo um Mas não especial rolou. chamado Parem a Turma do Bairro Galáctica. Porém, a Cartoon Network nunca deu sinal verde para essa ideia ser produzida. Sacanagem. Mas isso era uma equipe antiga. Hoje, com a HBO Max produzindo vários especiais dos desenhos da Cartoon Network, eu não ficaria surpreso que eles finalmente tirassem essa ideia
Toby Conan, tá, pera aí, rapidinho. Ideia do papel em um especial ou uma minissérie, como fizeram com Distant Lands. Seria simplesmente épico. E bom, pessoal, essa foi a história completa da Turma do Bairro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar um comentário com a próxima história Exatamente, Cartoon sempre fazendo cagada. que você quer ver aqui no canal. E também não deixe de conferir as outras histórias que eu já fiz por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e claro, aquele grande beijo no seu coração De melão. E tchau!